Uma boa tarde a você que acompanha a TVC Panorama 11.1 aqui em Balneário Camboriú e em Camboriú e 14.1 na Grande Florianópolis. Nesse momento, um abraço especial ao pessoal que mora em São José. São muitas pessoas que enviam as suas manifestações para o nosso WhatsApp aqui da TVC Panorama. Tem uma série de atrações programadas para hoje na nossa edição, a edição desta terça-feira, uma terça-feira que a gente ainda está repercutindo. Aliás, ao longo desta semana, nosso jornalismo vai repercutir os resultados das eleições 2024. Até sexta-feira, alguns dos prefeitos eleitos vão passar aqui na nossa bancada para falar sobre os seus planos, os seus projetos e o que pretendem fazer em 2025. Vamos conhecer agora o que é notícia no TVC News de hoje. O jornalista Marcelo Lula analisa o cenário político em Santa Catarina após o resultado das eleições. Momento histórico para Camboriú e Balneário com a eleição do pai Leonel Pavan e a filha Juliana Pavan. Família catarinense que morava no Líbano escolhe Balneário Camboriú para recomeçar. E receberemos no estúdio, ao vivo, a primeira mulher eleita como prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan. Tudo isso a partir de agora no TVC News. Você ouviu bem, a prefeita eleita de Balneário Camboriú daqui a pouco estará aqui na nossa bancada para conversar sobre a campanha e principalmente o que ela pretende fazer. Tem agora um momento de transição entre o governo que sai e o novo governo que toma posse no próximo dia 1º de janeiro de 2025, cuja eleição foi vitoriosa no último dia 6 através da chapa de Juliana Pavan e Nilson Probst. E já que estamos falando em eleições, está conosco aqui ele que é colunista do SC em Pauta, Marcelo Lula, um dos colunistas mais conceituados no estado de Santa Catarina. Conversa conosco agora. Eu quero repercutir com você, Marcelo. Quero que você me diga com relação aos resultados dessa eleição. Queria que você fizesse uma avaliação. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os amigos, ouvintes e também a audiência da TVC Panorama. É um prazer conversar com todos vocês. Muito bem, vamos lá. Esses resultados todos, qual o partido que sai mais forte dessa eleição, Marcelo? Olha, Saul, depende da análise, né? Por exemplo, se nós pegarmos somente por números de prefeituras, é óbvio que o PL ele sai muito fortalecido com 90 prefeituras, né? Então ele passa o MDB. O MDB há muitos anos sustentava essa condição de ser o maior partido em números de prefeitos, de vereadores, e acabou perdendo espaço, cada prefeituras acabou perdendo esse espaço para o PL, né? Então ficou ali, os 4 maiores ficaram o PL com 90 prefeituras, o MDB com 70, o Progressistas com 53, e vale destacar que o Progressistas foi a grande surpresa dessa eleição. Devido a todo o histórico dos últimos anos, o Progressistas, que é um partido histórico, de grandes lideranças como Esperidião Amin, Ângela Amin, entre outros, porém, vinha passando por um processo de enfraquecimento, ou vem passando por um processo de enfraquecimento, e, sobretudo, por falta também de renovação. E isso tem sido bastante prejudicial ao desempenho do Progressistas. Mas surpreendeu, claro que em municípios pequenos, mas acabou surpreendendo o número de municípios conquistados pelo Progressistas. E, por fim, o PSD com 41 municípios. Agora, o que vale mesmo é o poder populacional desses partidos. E aí a história começa a mudar um pouco. O PL, ele continua, claro, ele foi o partido que mais fez prefeituras, ele vai governar 36,25% da população catarinense, porém, o PSD vai liderar 26,58%. E são os dois partidos que estão antagonizando em Santa Catarina. E aí o PL, claro, ele tem essa vantagem, ainda conta com um acordo com Progressistas já para 2026, o Progressistas que vai ter 7,69%, e aí poderia aumentar um pouco mais essa distância. Porém, o PSD também tem aí um casamento marcado com o Novo, e o Novo surpreendeu. Para você ter uma ideia, como faz diferença você conquistar grandes municípios, porque o Novo, em termos de população, ele vai liderar mais habitantes do que o Progressistas. O Progressistas fez 53 municípios, o Novo apenas 3, entre os quais Joinville.
E aí o Novo vai liderar 679.304 catarinenses, enquanto o Progressistas vai liderar 619.556. E como o Novo está alinhado com o PSD e o Progressistas com o PL, ele mantém esse jogo equilibrado. E aí entra o MDB. O MDB, que baixou bastante, vai liderar aí cerca de 14,73% da população catarinense, mas vai ser sim, o MDB vai ser o fiel da balança. Para onde pender o MDB, vai ter aí, esse lado vai ter com certeza uma força maior na equiparação aí, na disputa por espaços do poder em Santa Catarina. Olha, olhando esses percentuais, esses números, realmente dá para ver que essa situação que você destacou aí com relação ao Novo, que venceu em pouquíssimas prefeituras, mas pelo fato de ser Joinville, acaba colocando o partido num índice bastante confortável. Agora, Marcelo, com toda essa configuração, o pleito de 2026 deve acontecer, e isso já está muito claro, entre João Rodrigues ao governo do estado e também Jorginho Melo. Com essas derrotas que o governador sofreu em alguns municípios-chave, você acha que isso facilita o trabalho de João Rodrigues? Olha, na verdade é o seguinte, nós temos aí um bom tempo para esse encaminhamento. Hoje eu digo que é o que se encaminha, né? É o que está aparecendo aí no cenário. O João Rodrigues muito forte, né, com uma eleição com 83%, né, de votos aí do eleitorado de Chapecó, e ele sai dessa eleição quase como com a obrigação de disputar a eleição ao governo do estado em 2026. Mas é claro que tem muita conversa pela frente, é um cenário amplo ainda. E como eu disse antes, isso tudo vai passar também para onde o MDB vai. E o MDB, Saul, ele está passando por uma situação muito complicada. O MDB, eu costumo dizer que ainda não se recuperou ainda, né, daquele sentimento da perda do Luiz Henrique da Silveira, da orfandade do Luiz Henrique da Silveira. O partido ainda não teve uma transição geracional, mas o partido ainda está tentando se encontrar. Né? Então, eles têm boas lideranças, né? Tem bons deputados, porém tem uma senadora, né? a Ivete Apple da Silveira, que é viúva do senador Luiz Henrique da Silveira. Agora, o MDB passa por um momento de transição e sofre uma queda, tem um baque. Né? Nem as principais lideranças do MDB acreditavam que o MDB faria menos prefeituras que o PL. E acabou fazendo. E o PL cresceu, isso é importante destacar, cresceu em cima de quem? Do próprio MDB e do PSDB, que definhou, está com 13 prefeituras apenas. Agora, o que é importante destacar, Saul, nessa questão toda, é o cenário do MDB com o Partido Liberal do governador Jorginho Melo, né, e a situação em que o MDB vive. O MDB hoje está no governo com apenas uma secretaria. E, para ser sincero, sem poder algum. Né? Hoje tem ali o Gerry Comper como secretário de Estado da Infraestrutura, mas que não tem poder de decisão. Quem decide é o secretário adjunto, que é o Grando, né? Que é um homem de confiança do governador Jorginho Melo e que volta do processo eleitoral também bastante enfraquecido. Por quê? Porque o Grando, coube ao Grando, organizar o PL na região base do governador Jorginho Melo, né? Que é a região de Joaçaba. E, para você ter uma ideia, naquela região, o PL perdeu praticamente tudo. Até mesmo na cidade natal do governador, Ibicaré, que é um município muito pequeno, o PL perdeu. Né? Então, por exemplo, em Luzerna, o PSD venceu o PL. Inclusive, Luzerna é a cidade do Moisés Disman, que é um dos secretários, um dos homens de confiança do governador Jorginho Melo, e também não conseguiu fazer a vitória do PL lá. Então, é importante destacar isso, que o MDB ele tem um espaço no governo, mas é um espaço que não lhe dá muitos poderes de nomeações e até de ações também. E aí o MDB vai ter que fazer a seguinte conta: vale a pena continuar na base do governo Jorginho Melo e mesmo que em troca de cargos, e sabendo que isso vai custar o quê? O fato do protagonismo, o MDB não vai ter protagonismo, vai estar trabalhando para sustentar e fortalecer o projeto de reeleição do governador Jorginho Melo e mais, sob o risco, né, de sofrer mais um processo de antropofagia, né, de canibalismo mesmo, que foi o que aconteceu no processo pré-eleitoral, ainda mais quando teve aquela abertura de janelas. O MDB perdeu muitas lideranças para o Partido Liberal e prefeitos também.
Então, o MDB vai ter que fazer a seguinte conta: vale a pena o risco, né, de ficar mais 4 anos aí trabalhando para ser coadjuvante, para não ser o principal, para não estar, pelo menos, mesmo que não como cabeça, como governador, mas estar aí fazendo parte ativamente do projeto, ou vale mais a pena, então, ficar com o governador Jorginho Melo nesse cenário, ou vale a pena, então, ir para um outro lado, talvez se juntar ao PSD, à União Brasil, ao Novo, ou até tentar liderar um projeto próprio dele para poder sair dessa situação em que ele está hoje, né? Então, por isso que eu digo, a decisão do MDB é importante para o partido e talvez, Saul, seja a decisão mais importante do MDB do pós-Luiz Henrique da Silveira. O MDB vai ter que decidir: quero crescer, quero voltar a ser forte, e para isso eu preciso me desgarrar do governo e ter um projeto próprio, ou construir um projeto em conjunto com outros que me dê mais força, ou vai ter que aceitar o papel de coadjuvante e podendo sofrer aí um processo de canibalismo, por dizer assim, junto ao PL e ao governador. Marcelo Lula, do site SC em Pauta, muito obrigado. Desculpa. Sim, muito obrigado pela sua participação. A gente, ao longo dos próximos dias... Só um pouquinho, agora só um pouquinho. Voltando aqui, agora sim. Tá. Desculpa. Muito obrigado, Marcelo Lula, pela sua participação aqui no TVC News. Nos próximos dias a gente volta a te chamar ainda para falar, porque tem muita coisa que precisa ser acomodada para que se possa dizer exatamente o que pode acontecer no cenário político de Santa Catarina. Muito obrigado, uma boa tarde e um abraço a todos do SC em Pauta. Um abraço, tudo de bom, prazer sempre falar com vocês. Tá certo, muito obrigado. A repórter Bianca Robles fez uma matéria muito interessante, eu te convido a assistir agora. É a matéria sobre a vitória do pai, Leonel Pavan, e também da filha, Juliana Pavan. As eleições municipais de 2024 ficarão marcadas na história de Balneário Camboriú e Camboriú, com a eleição de Juliana Pavan e Leonel Pavan. Juntos, eles somam 48.199 votos. Balneário, filha de Camboriú, além de ter a primeira mulher eleita em 60 anos de história, tem na cidade-mãe o pai de Juliana, Leonel Pavan, como prefeito eleito. A ligação entre Balneário e Camboriú começou no início da história e se perpetua até os dias de hoje. Atualmente, cerca de 40 mil pessoas atravessam diariamente os dois municípios. E para quem não conhece a região, muitas vezes fica até difícil identificar aonde termina Balneário e começa Camboriú, tamanha a ligação entre eles. Juliana Pavan, que tem o seu pai Leonel Pavan como referência e inspiração, agora poderão trabalhar juntos para mitigar problemas que afetam diariamente as duas cidades. Eu fico emocionada em falar porque é a primeira campanha que eu não estou do lado dele. E quando eu vi hoje o resultado da eleição dele, eu não me contive. Porque realmente todos os ataques que tiveram à minha família, toda a forma covarde com que levaram a campanha eleitoral de um dos nossos adversários, hoje as urnas mostraram que reconhece o trabalho desse homem honrado e que eu tenho certeza que vai fazer o melhor governo da história de Camboriú. Eu estou muito feliz. Pai, te amo! Essa é a expectativa que, a partir de 2025, ambos possam trabalhar em conjunto, trazendo desenvolvimento e qualidade de vida para os mais de 250 mil habitantes dos dois municípios. De fato, é inédito isto em termos de Brasil. Pai sendo eleito numa cidade que é a cidade de origem e a cidade que foi originada por Camboriú, Balneário, a filha Juliana Pavan, que inclusive daqui a pouco vai estar aqui na nossa bancada para conversar, falar sobre como que vai funcionar o processo de transição e também o que ela pretende já fazer de imediato, uma vez assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025. A Bianca Robles vai conversar conosco agora. Bianca, tem família libanesa chegando em Balneário Camboriú? Gostaria que você explicasse para o telespectador. Essa família vem para recomeçar, vai começar do zero novamente aqui no município. Bianca, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Isso mesmo, né? A mãe da catarinense, que foi morta no Líbano, ela veio em um avião, né, neste último domingo para o Brasil, né, juntamente com outros repatriados que chegaram também no Brasil aqui neste último final de semana. Ela pretende vir para Santa Catarina, né, ela que chegou também com os seus 3 filhos no avião das Forças Aéreas Brasileiras, né, a FAB, que trouxe junto os outros brasileiros.
A Jaqueline, que é prima da mãe, né, da adolescente morta, confirmou que a chegada e disse que ela está em São Paulo com alguns parentes, mas que pretende vir então para Balneário Camboriú, né, para recomeçar a vida. Ela ainda pediu à mãe para que incluísse os filhos, né, que são menores de idade, no voo que chegou no Rio de Janeiro no último domingo. A menina, né, de 16 anos, que foi morta no último ataque no dia 23 de setembro com o pai de 44 anos, ela nasceu aqui em Balneário Camboriú. Então eles pretendem vir para cá para continuar, né? Ela teve a casa destruída no último dia 26 de setembro, além da morte do pai e da filha que foram confirmados, né? Outro voo também saiu nesta segunda-feira de Beirute, no Líbano, por volta da 12h30 de ontem e chegou já hoje pela manhã aqui no Brasil. O voo fez apenas uma escala em Lisboa, em Portugal, né, para reabastecimento, mas já chegou aqui no Brasil com 227 resgatados, incluindo 49 crianças, sendo 7 de colos e 3 cães a bordo, 3 pets a bordo. Bianca, já tem o local onde eles vão morar? Já existe um endereço da residência? Ainda não, Saul, ainda não tem confirmado aonde eles vão ficar aqui em Balneário Camboriú, né? Primeiro, eles estão em São Paulo com alguns parentes e pretendem em breve vir aqui para Balneário para recomeçar a vida. Olha, que eles tenham sorte nessa nova jornada, que Deus os abençoe para que eles possam realmente crescer e progredir. O fato é que Balneário Camboriú é uma terra de muitas oportunidades para quem quer empreender e principalmente para quem também quer trabalhar. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde, terça-feira. Tem alguma coisa pautada para hoje, Bianca? Olha, em breve nós traremos aqui também mais atualizações, ainda falando sobre as eleições, né? Falando sobre as abstenções de votos que tivemos nas cidades aqui da região, como fazer para justificar o voto e também falando um pouco sobre essas ocorrências, né? Agora que nós conseguimos ter os números totais das ocorrências que ocorreram neste domingo na eleição. Muito obrigado, Bianca Robles, pela sua participação. De fato, né, abstenções, o número de abstenções chamou muita atenção e as próximas matérias na edição de amanhã, vamos falar sobre isso. Quais os motivos desse grande número de pessoas que era para votar e acabaram não votando. A gente vai fazer um intervalo, depois do intervalo, a prefeita eleita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, estará aqui para conversar com o senhor, com a senhora e com todos vocês que votaram nela e ela já disse, vai governar para toda a cidade.